Eu aqui tô trabalhando, né? Organizando todas as minhas coisas aqui, os papelada, pasta, texto e currículo, né? E daí eu encontrei isso aqui, que eu lembrei até esses dias dessa crítica que, tipo uma resenha, né? Que o Enio Marques Ferreira, ele é falecido já, ele foi um crítico de arte de Curitiba, do Paraná. Então ele fez uma resenha, tipo uma crítica aqui para uma exposição que eu fiz no espaço aberto das livrarias Curitiba. Era uma exposição, na livraria era uma exposição de desenhos, né? Aí, olha só que interessante o que ele escreveu. Esse cara era um psicólogo, tá? É isso que eu digo, ele não era um psicólogo, entendeu? Mas ele era um psicólogo. Ele escreveu assim, ó: a procura da realização integral, artistas sensíveis, dotados de personalidade irrequieta, aportam indistintamente nos mais variados ancoradouros da atividade cultural antes de se fixarem, quando realmente o fazem, em um pouso definitivo e receptivo à sua potencialidade vocacional. Nessa época, 88, eu estava com 31 anos, tá, gente? Ele, continuando aqui, não saberia dizer hoje se a incessante e talvez obsessiva busca de Isabela Zanchi, levada por sua extrema curiosidade intelectual ou por uma possível insegurança, irá conduzi-la a um porto seguro e terminante. Diante da alternância demonstrada por seu currículo, permite-se afirmar que, se chegar a esse porto algum dia, certamente o fará por mero desfastio, ou por acreditar ou tentar se convencer que o caleidoscópio de todas as artes não mais estaria renovando suas multifacetadas imagens. Olha só, hein? Pousando de leve na superfície, sem esgotar, portanto, qualquer de suas inúmeras fontes de informação, está dizendo que o meu trabalho está superficial, né? Que não está aprofundado. Isabela já debicou nos laboratórios experimentais da interpretação e direção teatral, da dramaturgia, da poesia, da apreciação crítica, da editoração artística, do ensino e, mais ainda, das várias manifestações expressivas das artes visuais. Tá, daí ele vai falar aqui do trabalho. É interessante isso, porque é absolutamente verdade isso que ele está falando aqui. Não tem nenhuma mentira no que ele está falando. Não tem nenhuma suposição que aconteceu realmente em toda a minha vida. Quer dizer, já estava acontecendo naquela época, porque realmente eu fiquei 10 anos no teatro, praticamente assim, diariamente, né? Porque eu me dedicava, então foi 10 anos direto no teatro, né? Daí me mudei para as artes visuais. O que ele não sabe é que o meu analista influenciou nessa mudança, né? Que ele chegou para mim e falou: para você derrubar uma árvore, você tem que bater com o machado sempre no mesmo lugar. Isso foi o que o meu analista, que não tinha nada a ver com arte, falou para mim. Sendo que arte contemporânea, a gente sabe que você pode estar em diversas linguagens, né? Mas ele falou isso. E eu, querendo agradar ao meu analista, olha que coisa, gente, eu queria agradar o meu analista, o cara tinha que me analisar e me ajudar a ser eu mesma, e, no entanto, eu estava querendo ser ele. Esse que foi o que aconteceu comigo na minha análise. Hoje, vendo ele um bolsonarista daqueles que só me arrasa, eu vejo que ele realmente não estava querendo me ajudar ali. Ele estava querendo me transformar tanto quanto meu pai queria me transformar. Só que como meu pai era um homem violento, e a violência você saca de cara, né? E tudo que eu quis na minha vida foi fugir do meu pai e fazer tudo ao contrário do que ele dizia. Se meu pai dizia para mim, A é bonito, B é feio, eu ia direto pro B, porque meu pai não gostava do B, então o B era o bonito, sabe? Era essa a interpretação que eu tinha das coisas que meu pai pensava e dizia. Agora, como meu analista não era nada disso, ele era muito sutil, bom, enfim, ele era um psicólogo, né? Eu não percebia o desagrado que ele tinha de mim, da minha pessoa, que hoje eu sei que ele tinha, porque como ele virou um bolsonarista, hoje ele me chama de tudo. E da onde que ele aprendeu a me chamar de tudo? Foi da época da terapia. É lógico, ele me conheceu lá, né? Ele não deve chamar todos os pacientes dele de tudo. Eu duvido que ele faça isso, os ex-pacientes. Duvido mesmo, porque ele já estava na cadeia se ele fizesse isso. Ele não estava exercendo a profissão dele. Ele faz comigo isso.
E eu quis agradar, então, o analista. Porque o meu pai gostava que eu pintasse em casa. O meu pai não gostava que eu fizesse teatro, ele detestava isso. Porque teatro, para ele, significava prostituta, vagabundo, maconheiro. Era isso que para o meu pai significava o teatro. Tanto que a minha avó, mãe dele, ela era cantora lírica, e o meu pai, um belo dia, acabou com a carreira dela. Ele disse que ela estava de batom vermelho, ele tirou o batom dela assim, e o meu avô vendo, tá? Desfez toda a roupa que ela tinha colocado para cantar e acabou com a carreira dela ali. E ela não foi mais mesmo, que interessante, né? Então, quer dizer, ele já não gostava dessas coisas. Quando o meu pai, na época do teatro, quando eu quis realmente fazer teatro, eu tinha 15 anos, eu comecei a ensaiar uma peça, mas eu tive que pedir para o meu pai, porque o ensaio era à noite. O começo do ensaio foi de tarde, nos sábados, mas quando começou a ser à noite, eu tive que falar com meu pai. E aí ele proibiu. Proibiu sem se importar com o que ia acontecer comigo. Aí foi minha primeira tentativa de suicídio, entendeu? O que aconteceu? Depois eu apanhei. Quando eu voltei do meu suicídio lá, que eu não morri, eu apanhei. Eu levei uma surra. E eu fui impedida de ir para a escola, para o colégio a partir dali. Eu só iria voltar para o colégio depois que eu pedisse perdão para ele. Vocês acreditam nisso? E foi aí que, então, eu escrevi um poema, que eu já escrevia também, para o meu pai, né? Aí entreguei para ele e fui humildemente porque eu não aguentava mais não ir para o colégio porque eu estava sofrendo. E então ele dominou a filha, né? Domou a filha. Foi lá, me deixou então voltar ao colégio. Eu lembro que eu tinha tomado tantos comprimidos, acho que eram tão fortes aqueles comprimidos, apesar de ser vendido sem receita médica, porque eu lembro que quando eu tomei os comprimidos eu dei de cara no quadro do colégio lá, no ar do recreio, né? Eu tomei tudo na casinha lá. Quando eu voltei, comecei a passar mal, pedi para sair. Quando eu fui indo assim, eu caí com a cara, bati na cara do quadro negro ali. Bom, tem acontecido um monte de coisa, né? Quando eu voltei então para o colégio, eu estava tonta, eu caía na escada do colégio assim. Isso uma semana depois, praticamente. Na próxima semana eu tentei me matar de volta, quer dizer, eu quase tentei me matar de volta, só que ia ser dessa vez com o revólver do meu pai, porque meu pai ensinou nós, as filhas, todas as mulheres, a atirar, tá? Ele ensinou a gente a fazer isso. A gente fazia lá os tiro ao alvo com ele, ensinou minha mãe também. Eu não sei por que ele fazia isso. E fazia isso e ainda deixava a arma já carregada no guarda-roupa dele, todo mundo sabia onde ficava, tá? Numa caixa lá. E eu também, né? E quando eu resolvi que eu realmente ia me matar, porque não tinha diálogo mesmo, eu peguei aquela arma, gravei uma fita pro meu pai. Eu cheguei a apontar a arma pro meu peito. Só que na hora que eu apontei a arma pro meu peito, eu vi a minha cara no espelho, porque eu estava no quarto dos meus pais. Então, na penteadeira da minha mãe, eu vi o meu rosto, que estava transfigurado o meu rosto. Eu fiquei com medo de mim mesma. Ainda bem, quer dizer, acho que ainda bem, não sei. E o céu estava azul, assim, que eu lembro pela janela, aquele céu azul. Aí eu vi aquilo, eu joguei a arma na cama da minha mãe e saí correndo lá para fora, chorando. Aí depois, quando minha mãe chegou, eu contei para ela. Aí minha mãe chorou, feito uma louca, mas também não foi nada, além disso, além de chorar, né? Só falou assim para mim, por favor, não faça isso por mim, ela falou. Quando você tiver 18 anos, o teu pai já falou que você pode fazer o que você quiser com 18 anos. Aí as coisas vão mudar. Sabe, essa coisa que ela falou me deu esperança. Mas é claro que eu tinha depressão, né, gente? O meu problema era esse. E que não tinha tratamento, essas coisas. Mas para mim, né? Não tinha. Eles nem pensavam nunca em me levar. Eu vivia num lar de violência e eu era uma pessoa sensível, como eu sou até hoje, né? Eu não suporto violência, tá? Bom, eu estou contando tudo isso para explicar por que isso aqui... Isso aqui é um xerox, né? Que o Ene escreveu. Aí... Eu realmente, com 20 anos, eu fugi de casa para fazer teatro. Eu fui lá para o Rio de Janeiro, sem dinheiro. Eu fui, só que eu não era uma pessoa focada, pela série de problemas que eu tenho, que eu sei que... Hoje eu sei que eu sou bipolar, uma série de coisas. Eu não sou uma pessoa focada. Então, se eu conseguir fugir, se depois de alguns meses meu pai já estava me dando dinheiro que eu podia ficar lá, porque ele também não era do tipo de pai que ele realmente abandonava um filho assim, uma filha, né? Ao Léo, ele não fazia isso. Ele podia não gostar, se você estivesse perto dele, você podia apanhar, mas se você ficasse longe e insistisse,
em seguir o teu destino, o meu pai continuava dando dinheiro, ele fazia isso. E ainda ele tinha tido a ideia brilhante, né, que eu odiava essa ideia, mas ele tinha tido, né, de que já que eu estava lá no Rio de Janeiro, ele podia muito bem ter um apartamento lá no Rio de Janeiro, que seria um outro quartel-general dele, para ele viajar também e tudo mais. E eu ficava lá cuidando. Ele tinha tido essa brilhante ideia, que era tudo que eu queria, era ficar longe dele, mas isso podia se concretizar. Só que lá no Rio de Janeiro, eu encontrei o Lutero, que então foi o meu marido, né? Que eu já conhecia ele de Curitiba mesmo, ele tinha sido meu professor no Sion, montou uma peça lá conosco. Nós nos paquerávamos naquela época, mas não aconteceu nada. Mas encontrando ele no Rio, eu não imaginava que viria a seguir. Eu fui lá falar com ele no camarim, que eu soube que ele estava lá com uma peça. E a gente já começou a ficar junto naquele mesmo dia, tá? Só que, aí, ou seja, quanta desgraça acontece na vida de uma mulher. Porque o Lutero, ele sendo um homem de teatro, ele estava lá com uma peça, ele era um produtor, ele era ator, tá? Ele depois também, ele era diretor, não dessa peça, né? Mas ele era. Ele sabendo que eu fugi da minha casa para fazer teatro no Rio de Janeiro, para ficar longe do meu pai. Sabe aquela série de coisas? O que o cara fez no nosso casamento inteiro? Foi tentar evitar que eu me tornasse uma atriz. Foi isso que ele fez o casamento inteiro. Sabe, convites que eu recebi para fazer peças que iam ser incríveis, que foram incríveis, que fizeram sucesso, não em Curitiba, mas lá no Rio de Janeiro mesmo. Ele bloqueou, ele não me deixou fazer o tal do teste. E ele sempre tinha uma desculpa. E daí ele dizia que ele ia me levar para fazer outro teste numa outra peça que eu ia passar. Levava porra nenhuma, acho que nem existia, né? E ele me deixou trabalhar no teatro, assim, trouxe de volta para Curitiba, me engravidou, né? Aí eu tive meus filhos. E ele... Então, eu podia fazer teatro, desde que fosse com ele e trabalhar para ele. E sem ganhar nada ainda por cima. Então, quer dizer... Não como atriz, esse que é o detalhe. Ele nunca me colocou como atriz numa peça dele, ele fazia questão de não colocar. Ele dizia que eu não estava preparada. Mas agora, para escrever as coisas para ele, para tipo, estudar a obra de autor, a obra inteira de autor, para resumir para ele, isso eu estava preparada. Para fazer assistente de direção, eu estava preparada. Para adaptar o texto para o número de atores que ele queria, eu estava preparada. Para tudo isso eu estava preparada. Eu escrevia no catálogo. Eu só não estava preparada para ser atriz. Sabe? Então, inclusive, ele não me deixava tirar minha carteira de atriz, porque todo mundo, naquela época era meio difícil isso, ele ajudava várias mulheres e homens também a tirarem sua carteira de ator e atriz. Agora, ele não ajudava, ele só impedia. Eu consegui tirar minha carteira de atriz por meu próprio esforço, e foi bastante esforço. E tendo que ficar em Curitiba. Eu não posso nem reclamar tanto, porque o curso que eu fiz em Curitiba, que é o curso permanente de teatro, foi realmente a minha formação intelectual, foi lá, porque era muito bom aquele curso. Talvez no Rio de Janeiro eu não tivesse encontrado um curso com uma formação intelectual tão boa, não sei. Mas foi isso, sabe? Então, eu fui fazer teatro com ele realmente, do tipo, eu como atriz também, quando eu e outros amigos meus ali que estavam também acabando de se formar no curso ali, formamos o grupo Divinos Comediantes de Teatro. Só que ali, aí o Lutero entrou também nesse grupo, ele era diretor do grupo, né? Só que ali eu já conheci o Chico, Francisco Moura, que foi o meu segundo marido, né? Que nós nos apaixonamos durante aquele processo ali, e logo que eu pude, então, eu larguei do Lutero e fiquei com o Chico, tá? Então, quer dizer, foi a tragédia também que aconteceu ali. Enfim, depois, quando também terminei com o Chico, 2 anos depois, foi quando acabou a minha carreira teatral, assim, praticamente, porque ele ficou com o grupo, daí ele foi embora para a França, e daí começou já toda a minha depressão, porque aconteceu um monte de coisas, sabe, um monte de coisa. E daí eu fui fazer terapia com o meu analista, né? E aí ele me fala uma barbaridade dessa, saca? Não foi a última peça que eu fiz. Foi em 86, com o Ivan Cabral, né, que hoje está lá em São Paulo, ele tem um teatro lá. Eu dirigi aquela peça dele, qualquer semelhança é mera coincidência, foi muito legal. Aí depois disso, realmente, eu não fiz mais nada. E me apagaram da memória do Teatro Paranense. Tem mais essa também, tá? Se você for procurar nos arquivos do Teatro Paranense o nome Isabela Zanco, você não vai encontrar. Eu fiz muita coisa no teatro, mas você não vai encontrar. Eu duvido que você encontre. Certo? Porque as pessoas apagam as mulheres da história de tudo, né?
Inclusive das artes visuais, bom, tem alguma coisa porque eu fiquei no Solar do Barão. Então, no Solar do Barão tem as memórias lá, tem minhas, inclusive eu sei que tem na biblioteca. Mas se você for ver antes, enquanto eu estava só na pintura, você não vai encontrar também. Certo? Porque é o que acontece mesmo. Então, quer dizer, eu me mudei para as artes visuais porque antes de eu fugir de casa, aos 20 anos, eu tinha começado a pintar. Eu pintava dentro de casa, né? Então, meu pai via e ele gostava. Né? Porque eu ficava dentro de casa pintando. Eu não incomodava ele. É por isso que ele gostava. E como eu via que isso agradava a ele, quando meu analista, então, veio me falar que eu tinha que bater com o machado sempre no mesmo lugar para derrubar uma árvore, né? Eu não hesitei, gente. Eu me mudei para a pintura. Foi traumático para mim essa mudança, tá? Mas tinha o meu analista por trás me dando suporte para isso. Entendeu? Então eu fiz essa mudança. É claro que foi traumática porque o meu sonho da minha vida sempre foi o teatro, sempre foi ser atriz. Talvez atriz de cinema, talvez eu não fosse tão boa no teatro, não sei. Acho que não era mesmo, mas eu queria ser atriz, era a minha real vocação era essa. E daí eu fui para as artes visuais. Nas artes visuais eu já não fui tão bem absorvida porque justamente eu estava em Curitiba. E Curitiba é assim, ou você começa na idade certa, junto com todo mundo que começou ali na idade certa, né, na Faculdade de Belas Artes de preferência, aí você é absorvido ou você já não é. Aí você veio lá do teatro, já não gostam do teu trabalho porque vão dizer para você, e foi o que aconteceu comigo, principalmente ele é maravilhoso, eu gosto dele, do trabalho dele e tudo, mas ele era meu professor de pintura, né? Eu fiz ateliê com ele, não vou nem falar o nome dele agora. Ele me dizia que meu trabalho tinha uma carga teatral e que aquilo eu tinha que derrubar, sabe, é tanta coisa que fazem para te aniquilar. Só que paralelamente a isso, que meu professor de pintura me dizia que o meu trabalho era teatral, que tinha uma carga, blá, 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 que tinha que acabar com aquilo, porque pintura era outra coisa. Nós tinha em Curitiba, né, um artista chamado Raul Cruz, que fazia a mesma coisa. O trabalho dele era teatral, né? Tinha uma história, um monte de coisa. E esse professor meu era super amigo dele e gostava, adorava o trabalho dele. Vocês entendem? O próprio Raul gostava do meu trabalho. Nós íamos fazer uma exposição juntos. Nós fizemos uma proposta de exposição, que era só de desenhos. Eu lembro um dia, nós dois lá era Museu de Arte do Paraná, já estava lá no Largo da Ordem, né? Aquele museu. E nós entramos lá. E como eu tinha feito uma exposição no Guido Viaro e tinha uma instalação no banheiro, que foi bem polêmica aquela minha instalação, né, porque deu o que falar ali naquela época, eu e o Raul ficamos criando uma instalação no banheiro do local, porque era um banheiro lindo que tinha lá, né? Nós criamos a instalação, eu e ele, juntos, tá? Eu sei que ele tem muito mais nome que eu, mas nós criamos juntos, certo? E foi muito divertido, por sinal. Inclusive, o que tinha aquele relógio, carrilhão, né? A criação que a gente fez ali, tudo mental que eu tô falando, tá? Foi muito bacana. Aí, quando nós botamos no papel o projeto, e ele foi para, acho que o Museu de Arte Contemporânea, não me lembro mais direito, eu tenho a papelada aí. Gente, não foi aceita a exposição. Quando o Raul viu o resultado, ele olhou, ele falou, ele ficou vermelho, ele falou, nunca me aconteceu isso, de não aceitar uma exposição minha. É porque ele estava comigo, gente, entendeu? Porque quem julgou lá não quis que o Raul expusesse comigo, já era uma coisa comigo, né? E que eu enfrentei minha vida inteira, por isso eu sei que era comigo mesmo, né? Nós levamos em 3 lugares e não conseguimos a exposição. Vocês acham como é que é? Vocês estão vendo como é que é? Então, eu estou partindo de um assunto aqui, já estou falando de 10, né? Foi uma pena, sabe? Essas pessoas que não quiseram que eu fizesse essa exposição com o Raul Cruz, essas pessoas realmente sabiam que se eu fizesse a exposição com o Raul Cruz, ia catapultar o meu nome, né? É claro, né? Ainda mais que o nosso assunto era bem semelhante. Então, cortaram, podaram ali, tá? O que eu quero dizer é que qualquer artista que fique em Curitiba, ele corre um sério risco. Isso era uma coisa que aos 20 anos eu já sabia, por isso que eu fugi para o Rio de Janeiro. Ninguém me contou, mas eu sentia, porque eu sinto essas coisas. E eu tinha fugido, mas eu voltei com o seu Lutero, porque me apaixonei por aquela história, né? Que mulher sempre faz as cagadas.
Não estou dizendo que eu não devia ficar com o Lutero, mas eu não devia ter aceitado as coisas que ele impôs para mim. Eu devia ter percebido que gaslight era o gaslighting. Eu tinha que ter sacado essas coisas, mas a gente não tinha essa sacação, ainda mais na juventude, né? Eu tinha que entender que quando ele me prometia que eu não devia fazer aquele teste, mas queria me levar para fazer, até que ele era mentira, ele não queria que eu entrasse para o teatro, porque aquilo se repetia. Então, por que eu insistia? Por que eu não queria ver? Nós mulheres somos cegas, gente. A gente é cega. Tá? Eu estou falando isso para vocês, mas agora eu estou com 67 anos. O que me adianta saber isso agora? É só para contar para as pessoas mesmo, para que elas percebam, os mais jovens, né? Que na sua vida pode acontecer coisas semelhantes, então não acreditem. Vocês lutem pelo que vocês querem, tá? Aí o Enio escreve, então, esse crítico de arte, né? Ele foi na minha casa para ver meus trabalhos e tal. Ele escreve isso aqui e ele está absolutamente certo. Porque a dona Isabela Zanchi teve a vida inteira dela que ficar buscando o seu caminho, onde ela sempre era podada, tá? Porque de repente o caminho era unir as três coisas com que eu trabalho, que é literatura, artes visuais e teatro. O caminho podia ser esse, por que não? Né? Quando, por exemplo, veio o Ricardo Rezende para Curitiba, eu já estava na gravura nessa época, né? Estava lá no Solar do Barão. Ele veio para Curitiba. Uma exposição que se chamava Imagética, alguma coisa assim. A pessoa que era tipo curadora da Imagética, que se chamava Ana Gonzalez, essa eu vou falar o nome porque essa me prejudicou mesmo, tá? Essa pessoa chegou para mim e falou assim: olha, você apresenta o teu trabalho tal para o Ricardo Rezende, só você não apresente todo o teu trabalho, tudo que você faz, que é escrita, pintura, você não apresenta essas coisas, teatro, nada, é só a gravura em linóleo que você está fazendo. A gravura em linóleo era a minha parte mais fraca, porque eu estava iniciando no linóleo. E ela falou isso para mim. Porque ele só quer uma linguagem, ela falou. Gente, era exatamente o contrário, tá? Porque quando ele chegou, eu apresentei meus trabalhos de linóleo, ele olhou e falou assim: você está iniciando, né? A tua linguagem ainda está bem imatura, ele falou. Foi isso que ele falou. Pronto, eu fui eliminada da exposição. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Se eu tivesse pelo menos apresentado as minhas pontas secas de metal, talvez ele tivesse gostado, porque era um trabalho muito mais forte e que tinha uma linguagem muito mais expressiva. Vocês entendem? O quanto alguém pode prejudicar a gente? Ela me prejudicou. Eu havia ficado alguns anos ali no ateliê dela, ela me ensinando a fazer o trabalho, né? Imprimir e tudo mais. Depois, ela saiu daquele ateliê, ela conseguiu ir para a direção do Solar com o Bolsa Produção que ela criou. Eu nunca consegui entrar no Bolsa Produção. 2 vezes eu mandei trabalho, a pasta voltava inteirinha. Dizia que faltava documento e não faltava, estava ali os documentos, tá? A pessoa só queria me prejudicar. Ela quis me deixar como orientadora daí do ateliê, já fazia algum tempo que eu estava ali, para ela poder sair. E eu fiquei ali e não pude fazer mais nada além disso. Olha, tem muitas histórias assim na minha vida, são inúmeras histórias dessas, tá? Mas ele acertou, né? O Enio, ele não acertou? Tá aqui, ó, acertadinho. Ele não sabia dizer se a minha incessante e obsessiva busca, levada por extrema curiosidade intelectual ou por uma possível insegurança, irá conduzir-me a um porto seguro e terminante. Realmente, não me conduziu a nenhum porto seguro e terminante. Eu continuo a minha busca, continuo incessantemente mesmo. Hoje eu faço outras coisas, eu faço videoarte, eu estou com esse projeto da Léa Cor-de-Rosa, eu estou escrevendo um livro sobre um canal aí que eu conheci, né? Mostrando os métodos dele, estou fazendo isso. E vou continuar assim. E talvez por isso, quando eu sempre digo que eu não tenho saudades das coisas que eu fiz, em termos de arte, de teatro, de tudo, se deva exatamente a isso que eu acabei de contar aqui. Porque eu sou desvalorizada em cada local que eu estou, e o único motivo da minha desvalorização é porque eu sou mulher. Sabe, a mesma coisa que leva uma mulher a sofrer feminicídio, o único motivo é porque ela é mulher. Vocês entenderam? Que tudo que nos acontece de ruim é porque nós somos mulheres. Então, como eu sempre fui, por exemplo, uma mulher muito sexy, tá? Eu era, né? Eu fui. As pessoas me classificavam dessa maneira. Essa mulher não pode ser uma boa artista, não pode ser uma escritora, não pode ser uma boa atriz, não pode ser porra nenhuma, porque ela tem que ser mesmo uma puta. É só isso.
recado que a sociedade me deu a minha vida inteira.